Olá para você que está nos assistindo hoje. Este é o podcast Papo Saudável. Afinal de contas, a gente está muito necessitado de papos mais saudáveis no nosso cotidiano, né? E para ilustrar esses temas, a gente vai chamar especialistas para falar com você a respeito de saúde, de medicina, de ciência, de todas essas questões que são pertinentes para a conservação do nosso bem-estar, para uma vida com qualidade, ter longevidade. E, particularmente hoje, eu tenho o prazer de receber uma pessoa que eu conheci há algum tempo, uma moça muito simpática, a nossa querida Amanda Ferri. Ela é nutricionista, vejam bem, hein? Ela é não só nutricionista, mas também formada em farmácia, o que dá a ela uma condição plena de falar a respeito de ambos os temas. E especificamente hoje a gente tem um tema muito legal que a gente vai tratar em seguida, mas primeiramente eu gostaria de apresentá-la para vocês, a Amanda Ferri, a nossa convidada. Tudo bem, Amanda? Tudo bem. Muito obrigada, Vitor, pelo convite. Eu fico muito feliz de estar conversando aqui com vocês no Papo Saudável. Ah, que bom. Eu fico muito contente de ter você aqui. Afinal de contas, a gente já se conhece há um bom tempo. Sim. E eu sempre admirei o trabalho que você faz, porque é um trabalho que preza muito por qualidade, né, acima de tudo, né? Sim. O trabalho que a empresa que você representa, ela tem um trabalho muito voltado para a qualidade dos produtos, para essa de trazer matérias-primas, as melhores matérias-primas. Existe um controle de qualidade de todos os níveis ali dentro da empresa. Então, eu tenho muito orgulho de trazer você para a estreia do meu programa, que pretende ser um programa que realmente a gente vá mais a fundo dentro desses temas com especialistas e trazer para a população em geral, para interessados, às vezes até para os próprios especialistas entenderem mais a respeito de temas correlatos que possam somar às suas especialidades. E hoje, gente, a gente vai falar a respeito de um tema muito caro a mim em particular, porque eu tive muitos resultados com os produtos com os quais eu tive contato, que a Amanda produz através da empresa, e eu vi resultados na prática, né? Eu vi resultados de desempenho de metabolismo, os meus exames de todos os tipos, né? O hemograma do fígado, eles me ajudaram de fato a melhorar a qualidade de vida, a minha qualidade de vida, o meu sono, né? A minha disposição para o exercício, fora outros produtos que foram capazes de suprir todas as necessidades e complementar, suplementar, não sei qual é a palavra correta, acredito que você tem uma melhor. Sempre existe uma diferença de complementar e suplementar, mas acho que fica um pouco parecido, né? Sim. Qual é a diferença, afinal de contas? A suplementação, a gente se refere diretamente a suplementos alimentares, né? E ela está mais envolvida, assim, numa questão de uma necessidade adicional daquele nutriente. Já o complemento alimentar, a pessoa não precisa necessariamente ter uma necessidade. O complemento ali pode ser um complemento de macronutrientes, de micronutrientes. Seria mesmo para fechar, vamos dizer assim, né, o cardápio. A concentração de proteínas, de carboidratos, de ferro, de magnésio, de cálcio que você está precisando para a manutenção da saúde, mas num estado saudável. Entendo. No caso, o tema que a gente vai abordar hoje, a oligoterapia, ela é uma forma de suplementação alimentar? Isso, ela é uma forma de suplementação, porque ela trabalha através dos micronutrientes, né? Algumas deficiências específicas que nós temos, às vezes de acordo com a nossa genética, às vezes de acordo com o estilo de vida. E você suplementando esses minerais, né, ou vitaminas, você melhora a qualidade de reações bioquímicas, ativação enzimática. Isso reflete depois na saúde. Como um todo, né? De uma forma geral, holística. Exatamente. Entendo. A gente busca, na verdade, corrigir a causa de uma ou duas ou até três ou várias patologias que a pessoa está desenvolvendo. Que é uma coisa uma cultura, né, de saúde às avessas que praticamente nós temos no Brasil e no Ocidente. Praticamente não só o Brasil, que é tratar a doença instalada, mas não as causas que levam a ela se desenvolver, muito, às vezes em parte,
por deficiência de nutrientes, né? Sim. Os tratamentos convencionais, né, a gente fala que trata a doença. A oligoterapia, ela tenta tratar o corpo doente. Por que aquele corpo, por que aquele organismo está desenvolvendo aquela doença ou as doenças, né? E como a gente pode ajudar esse organismo a se reequilibrar, né, para evitar a piora da doença, ou até auxiliar no tratamento, ou até prevenir algumas doenças de acordo com o perfil biológico da pessoa. Ah, entendi. Olha, vamos dar um passo adiante. Eu tô com uma colinha aqui, tá? Não tenho problema nenhum em assumir isso, porque afinal de contas as perguntas são muito específicas. Sim. Mas vamos começar pelo básico, né? O que define o que é a oligoterapia, chamada de oligoterapia de Ménetrier? Eu sei que Jacques Ménetrier, o francês, francês não? Sim. Ele que iniciou os estudos com a oligoterapia, lá por volta de 1900 e bolinha, mas vamos dar um passo para trás e definir o que é, afinal de contas, a oligoterapia. A oligoterapia é uma medicina, né, porque foi desenvolvida por um profissional médico, que visa tratar o organismo, né, com micronutrientes, com minerais ou vitaminas, com foco especificamente em reajustar metabolismos, reações bioquímicas e enzimáticas que trazem depois um resultado na saúde. Por exemplo, às vezes a gente desenvolve uma patologia porque nós temos uma dificuldade na metabolização de algum nutriente, ele não fica facilmente disponível no nosso organismo e ele não exerce as ações que ele deveria estar exercendo. Às vezes ele não ativa alguma enzima importante, ou às vezes ele fornece energia para alguma reação e ele não está presente, a reação não ocorre. E a gente sabe que isso impacta na saúde. Por quê? Toda reação bioquímica, ela gera um resultado no nosso corpo, seja uma produção de proteína, uma produção de anticorpo, uma produção de enzimas. E isso tudo está relacionado ao nosso equilíbrio e à nossa saúde. A partir do momento que alguma função não acontece, ela começa a desencadear vários problemas que podem gerar uma doença de fato. É isso a que se chama metabolismo? O metabolismo como um todo, ele é esse conjunto de reações, de interações também entre células e moléculas. Exatamente. Enfim. O metabolismo é um conjunto de reações químicas, né, que a gente precisa diariamente ter no nosso organismo para ter a saúde como um geral. Está relacionado à produção de hormônios, à produção de proteínas, produção de enzimas, anticorpos, né? Está relacionado a tudo que o nosso corpo precisa, né, para se manter saudável e operando, né, dentro das condições normais. Super interessante. E como que a oligoterapia ela tem por princípio a atuação dos oligoelementos, Exatamente. né? E como que os oligoelementos eles agem no organismo? Os oligoelementos são os nutrientes que nós precisamos em menor quantidade, mas que eles são essenciais para essas reações ocorrerem. Por exemplo, nós precisamos do ferro na hemoglobina para fazer o transporte de oxigênio. Se não tiver o ferro, não tem como formar a molécula de hemoglobina. Se nós não tivermos o cobre no organismo, a gente não consegue fazer a redução do ferro para ele atuar na hemoglobina. Então, uma coisa vai puxando outra. Então, são esses micronutrientes, né, que nós precisamos em quantidades menores, mas que eles são a chave para o nosso metabolismo ocorrer de forma correta. Trocando em miúdos, os oligoelementos poderiam ser chamados de micronutrientes. Eles são literalmente nutrientes em minúsculas partes ali, ultra diluídos e absorvíveis, pequenos o suficiente para que as células possam fazer uso deles. Exatamente, são os nutrientes que nós precisamos em menor quantidade, mas que são essenciais para a nossa sobrevivência. Entendi, muito interessante. Bom, dando continuidade, eu gostaria de saber em que medida eles são úteis para a prevenção e em qual medida eles são úteis para o tratamento. Prevenção e tratamento. Qual é a diferença quando a gente está falando de oligoterapia, oligoelementos? A prevenção, a gente trabalha antes, é claro, da doença estar instalada. Às vezes o paciente já apresenta até alguns sintomas, antes mesmo de desenvolver de fato a doença, e a gente consegue, com a anamnese, reconhecer isso, né? Ou através de alguns exames, reconhecer esses sintomas e trabalhar com a oligoterapia para evitar que a doença ocorra. Quando a doença já está instalada, aí a gente vai trabalhar mesmo de fato um tratamento.
E aí esses minerais podem ser associados, inclusive, ao tratamento convencional da doença. Não tem nenhum prejuízo nem para o tratamento convencional, nem para o tratamento de oligoterapia, para ajudar a ter o resgate, né? A regressão dessa doença e o corpo voltar ao seu estado de saúde. O que eu acho interessante frisar é que no começo você falou que a oligoterapia ela é uma forma de medicina, né? Sim. Estabelecida. Então isso significa que ela passou por testes, existe ali um empirismo alocado à ciência da oligoterapia para comprovar esses resultados, né? Os resultados eles advêm de estudos, não é uma coisa que a gente acha, né, que faz efeito. Não, existem uns estudos por trás da oligoterapia. Sim, não foi um conhecimento teórico, né? Foi um conhecimento de fato empírico. Foram feitas várias pesquisas. O próprio Jacques Ménetrier, né, liderou durante 50 anos pesquisas na área de oligoterapia. Foi quando ele desenvolveu, né, a medicina, quando ele definiu os perfis biológicos, como ele estudou a interação do nutriente com o corpo e do corpo com o nutriente. Hoje a gente tem termos, né, que definem isso. A gente fala nutrigenômica e nutrigenética, né, que é essa interação corpo e nutriente, exatamente. Então é uma coisa antiga que hoje a gente vê, né, nos estudos atuais, mas com outros nomes. O engraçado é que o livro, justamente do médico Jacques Ménetrier, chama Medicina das Funções. E hoje nós temos a nutrição funcional, a medicina funcional, que ela tem também incrustada na sua base algum dos estudos, né, de oligoterapia. Hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que o cálcio faz bem para os ossos, né? Hoje a gente sabe que o ferro é necessário para o transporte de oxigênio. São conhecimentos mais gerais, mas a oligoterapia ela se aprofunda muito além mais, disso. Né? Exatamente. É isso que eu achei muito interessante quando eu entrei em contato com os produtos, com o seu conhecimento, é que a gente tende a medicina tradicional, ela já assumiu alguns oligoelementos aí como essenciais para a nutrição. Mas ainda há uma resistência muito grande no entendimento de que existe muito mais para nos beneficiar com os oligoelementos, porque afinal de contas, se nós estivermos deficitários de um ou de outro, acaba acarretando algum tipo de problema futuro, né? Sim. Por exemplo, eu citei esses que são mais conhecidos. Agora, recentemente, né, com a questão da pandemia, começou-se a utilizar o zinco. O zinco a gente já utiliza, né, na oligoterapia há muitos anos nessa questão das infecções virais. Então, com o tempo, eu acredito que a gente vai desenvolvendo esse conhecimento na classe médica. Que esse conhecimento vai estar mais difundido, porque afinal existe a alopatia ela tem o seu lugar, afinal de contas é muito importante quando nada mais funciona, exatamente, né, para prevenir ou remediar aquela situação clínica. A gente entra com algo mais forte, que tem uma interação medicamentosa, biológica ali, um potencial maior de fazer alterações, mas também isso pode estar amparado com a oligoterapia. Afinal de contas, a gente tem esses tratamentos específicos, mas se nós tivermos com uma potência maior para poder responder às doenças ou às ameaças cotidianas que nós todos temos todos os dias aí, ameaças, a gente tem uma condição de responder melhor às doenças e às ameaças. Exatamente. Preparar o nosso organismo, né, para se ajustar a essas questões. Melhorar o sistema imunológico, melhorar a parte hormonal, melhorar a saúde do intestino, a saúde do sistema nervoso central. Tudo isso melhora a nossa reação também ao meio ambiente, que é um fator que pode gerar doenças na gente, né? A gente ingerir bebida alcoólica, nossa alimentação desbalanceada, nosso estilo de vida, são tudo influências ambientais. Nós temos o perfil genético, né, que pode carregar ali no seu intrínseco algumas patologias que podem ser desenvolvidas, né, a longo prazo, mas o meio ambiente também gera em nós efeitos que podem ser patológicos. Então, a nossa resposta a esses fatores influencia muito no nosso estado de saúde. Até existem estudos muito interessantes nesse sentido, que dizem que, não sei qual é a porcentagem exata, mas me parece que metade, né? Metade da sua predisposição genética já está instalada, mas a outra metade você pode sim cuidar com hábitos,
saudáveis, alimentação, um estilo de vida, exercícios físicos, Exatamente. tudo que pode contribuir para você não desenvolver ou ter uma condição melhor de qualidade de vida mesmo. É. Por exemplo, a predisposição genética a um desenvolvimento de diabetes tipo 2. Se você não se regra, se você não tem uma alimentação balanceada, se você não pratica esportes, você vai ter uma predisposição maior a desenvolver a doença, você pode ter a doença muito mais cedo do que poderia ter, né, se tivesse se cuidado. Ou talvez nem desenvolvido a doença, se você tivesse cuidado assim a longo prazo. Então, eu acredito muito que a oligoterapia ela ajuda a gente a direcionar o tratamento de acordo com o perfil biológico da pessoa. Então, é muito personalizado. Tá? Porque o que se aplica a um não se aplica a outro. Então, você ter uma noção do que a pessoa pode vir a desenvolver pela genética é um fator muito importante, mas você orientar ela também com questões da influência do meio ambiente no organismo dela também é muito importante. Alguns dos perfis biológicos são desenvolvidos de acordo com o estilo de vida. Então, por exemplo... Piora ou melhora uma condição clínica. Exatamente. Por exemplo, nós temos 2 perfis, né, de biológicos que são genéticos, que é o perfil 1 e o perfil 2, né, que define os aspectos tanto comportamentais quanto relacionados também à predisposição a doenças. Mas, a partir desses perfis, a pessoa pode evoluir por um perfil 3, 4, 5, 6. São perfis que são relacionados mais à evolução de desadaptações do organismo, justamente por causa do estilo de vida, influência do meio ambiente. Então, é muito importante a gente associar à oligoterapia também a questão da qualidade de vida, de hábitos saudáveis. Para que tudo possa ajudar o Tudo indivíduo. isso está extremamente relacionado. A oligoterapia não é só um tratamento também com suplementos, é um estilo de vida que a pessoa tem que adotar. E me conta uma coisa, nem todos os nutrientes eles têm o mesmo potencial de estarem disponíveis para utilização no organismo. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar o que é a chamada biodisponibilidade? A biodisponibilidade é a porção do nutriente, né, que fica disponível, né, na corrente sanguínea para ser utilizada pelo organismo, considerando todos os processos, né, desde a administração até a absorção, metabolização e aí depois, né, biodisponibilidade no sítio ativo. Então, ela mede a concentração que a gente realmente utiliza, né, do medicamento, do alimento, do nutriente, do suplemento. É nesse sentido que, por exemplo, a gente ingere uma vitamina ou o que quer que seja e não necessariamente o total daquilo é absorvido? Exatamente. Não necessariamente tudo que você administrar via oral vai ser absorvido ou metabolizado ou ainda disponível no seu sangue. Tem uma porcentagem, né, desse nutriente que é perdida nos processos, tanto de digestão, na absorção do intestino, até na metabolização. Isso tem vários fatores que influenciam. A hipocloridria, utilização de medicamentos inibidores de bomba de prótons, né, por exemplo, o omeprazol, inflamação no intestino, né, doenças hepáticas que atrapalham a metabolização também de nutrientes. Isso é do ponto de vista da pessoa, né, do indivíduo com as suas condições para poder absorver melhor. Exatamente. A biodisponibilidade hoje ela é calculada, né, considerando um indivíduo saudável, mas hoje em dia a gente tem vários indivíduos que têm patologias específicas que atrapalham essa absorção, essa metabolização, essa utilização do nutriente. Mas e se a gente fizer um paralelo com o produto, né? O que no produto pode ser melhorado para que haja uma biodisponibilidade maior? Eu já ouvi falar, né, a respeito desses temas, que o fato dele ser ionizado e também a absorção sublingual melhora a biodisponibilidade dos oligoelementos. O que isso significa? O que é cada coisa? Exatamente. A absorção sublingual, ela já burla vários problemas relacionados à questão da absorção, da metabolização,
Porque ela não depende mais do pH do estômago, ela não depende da qualidade dos receptores do intestino. Literalmente é você colocar o produto embaixo da língua e ele já passar tem a absorção. pelo trato gastrointestinal superior. Isso. Esse é o nome. E através desse caminho ele ir sendo absorvido. Exatamente. A partir do momento que você coloca o produto na boca, já inicia a absorção sublingual. Ela permanece depois a absorção durante todo o esôfago, né, até chegar no estômago, que daí tem a liberação do ácido, pode ter uma certa neutralização ali do produto. Mas esse processo de absorção até chegar ao estômago ele é muito efetivo. Ele é rápido, ele cai direto na corrente sanguínea. Porque toda essa mucosa ao redor do caminho que é percorrido, ela é bem porosa, ela é bem vascularizada. Exatamente. Não porosa, você acha que o nome não é porosa, né? Ela é vascularizada. Vascularizada. Exatamente. Ela tem capacidade de fazer por osmose uma captação? É por transporte ativo, canal de íons. Transporte ativo. Isso. Pelo canal de íons, né, pelo fato do produto estar na forma ionizada, ele passa, né, por dentro da célula e depois atravessa e cai direto na corrente sanguínea. E justamente por ele estar na forma ionizada, ele também já está pronto para ação no sítio ativo. Então, seja numa enzima, seja numa proteína, ou numa via metabólica, ou numa reação bioquímica, ele já está pronto para ser utilizado. Não depende do corpo despender energia para transformar aquele nutriente numa forma que o corpo precisa. Que seria a diferença de termos, por exemplo, ingerir um produto deste que não passou por um processo de ionização, então o corpo teria um gasto energético, um dispêndio metabólico, alguma coisa nesse sentido, para poder absorver melhor. Já na forma ionizada, muda completamente a perspectiva? Muda completamente. Por exemplo, vamos supor que a gente ingira um magnésio na forma quelata, que é um magnésio de boa absorção. Seja um dimalato, um tritionato. Você ingeriu via oral magnésio. Você vai ter que ter, primeiramente, um pH interessante no estômago para o nutriente sofrer a ionização. Porque a gente faz ionização de micronutrientes no estômago no pH ácido. Mas se você já tem uma hipocloridria, ou se você toma um medicamento, isso já vai trabalhar esse processo. O que é hipocloridria? Hipocloridria... Para o leigo que não sabe, porque é todos os temas aqui a gente sabe. É uma baixa produção de ácido clorídrico no estômago. Ah, sim. Então, são pessoas que têm dificuldades na digestão, às vezes tem que fazer até uso de enzimas. Bom, o paciente, no caso, o indivíduo, tem hipocloridria, usa um medicamento que atrapalha, né, a produção de ácido clorídrico, ele já não vai ter uma ionização desse nutriente no estômago. Quando chegar no intestino, ele vai ter mais dificuldade de absorção, pelo fato do nutriente não estar na forma adequada para ser absorvido, né? Se o intestino estiver inflamado, ou se o receptor não estiver também apto para receber, né, esse nutriente, vai piorar, vai ter mais uma perda, né, ali. Aí depois ele vai passar... Literalmente um desperdício. Exatamente. Vai ter uma perda ali que você não vai ter absorção. E depois ele vai passar pelo metabolismo de primeira passagem, que é o fígado. Ali ele vai ser metabolizado. Uma parte talvez seja destinada de fato ao que a gente quer, né, aplicação clínica. Outra talvez fique retida ali no fígado, ou também pode se transformar numa outra substância. Então, ali no fígado, você já tem também outra, né, perda significativa. Então, aí, a partir disso, o que sobra é o que a gente fala que é o que está biodisponível. É o que o corpo vai ter para utilizar. É por isso, por um acaso, se não me engano, é por isso que todo medicamento alopático, vamos assim dizer, ou hormônios, que eles são colocados de forma intramuscular, eles sofrem uma perda menor, porque afinal de contas eles vão direto para a corrente sanguínea e não passam por essa metabolização no fígado? Isso, os injetáveis, eles têm uma performance melhor justamente por isso. Uma ação muito mais rápida, inclusive, quando você está hospitalizado, você vai tomar um analgésico ou na veia, intravenoso, é muito mais rápido do que você tomar via oral, o efeito, né? E existe, no músculo, existe a liberação prolongada também, Tem alguns produtos que fazem a liberação prolongada no músculo. Agora, se você tem absorção sublingual, você não tem todos esses processos envolvidos. É simplesmente você colocar o produto na boca, já se inicia o processo de absorção e o produto já está disponível na corrente sanguínea. Então, você economizou esforço, né? Do estômago, do intestino, do fígado. Você economizou energia do corpo para utilizar aquele nutriente.
No começo você falou a respeito de alguns oligoelementos isoladamente, o cobre, o zinco, mas é sabido que associações entre eles é muito interessante para criar protocolos, né? Vamos assim dizer, é o nome que se dá quando se faz uma associação de vários ou remédios ou oligoelementos para você ter um resultado específico para, por exemplo, vamos aqui citar imunidade, emagrecimento, a qualidade do sono, longevidade. Você faz uma associação entre oligoelementos. Uma associação. Inclusive, me parece, perdão interrompê-la, mas me parece que existem alguns produtos que já vêm associados, é isso? Exatamente. Por exemplo, um exemplo clássico, todo mundo me pergunta. O zinco cobre, o zinco cromo e o zinco separado com cobre ou com cromo. O zinco separado, ele tem uma ação mais generalizada no organismo, então ele vai atuar em várias metalenzimas. E ele é muito necessário, Ele né? é extremamente necessário. Parece que ele participa de mais de 200 processos metaloenzimáticos, esse é o nome? Isso, ele atua, né, em mais de 300... 300? Mais de 300, ou hoje em dia acho que já está mais de 300. Na verdade, o estudo está sempre acontecendo. Sempre se renovando, sim. Ele atua em muitos processos metabólicos, inclusive na nossa divisão celular. Então, toda a divisão celular tem um consumo ali de zinco. Isso inclui crescimento capilar, né, manutenção da pele, desenvolvimento fetal nas gestantes. Então, ele está envolvido em muitas atividades importantes no organismo. Imunidade, né? Hoje em dia a gente já muito sabe. Muito importante, afinal de contas, não é só por uma condição pandêmica que a gente precisa cuidar da nossa imunidade. A imunidade é sempre bom cuidar, porque a gente estamos sujeitos a muitos patógenos. Exatamente, não é só uma pandemia. A gente tem as epidemias de gripe, de dengue, de viroses. A gente sempre está exposto, né, a um patógeno, então a gente tem que ter condições de responder. Bom, ele separado, ele tem essa ação mais generalizada, não é tão específico, né? Ele tem ali uma certa ação também sobre a produção de hormônios, né? Ele é um estimulante, né, de produção de hormônios, mas ele não é específico. Agora, quando você associa o zinco com o cobre, ele tende a atuar mais no perfil de estimulação hipófiso-gonadal. Então, o zinco e cobre atuam sobre os hormônios sexuais. Quando você associa ele com o cromo, ele já fica mais direcionado a atuar no eixo hipófise-pancreático. Então, nesse caso, ele já vai atuar mais nos hormônios pancreáticos, que estão relacionados muito a síndromes metabólicas, diabetes, né? Compulsão alimentar. Então, já tem uma ação diferenciada. Então, é diferente você tomar o zinco, o cobre sozinho, separado, isolado, ou o cobre separado, e o zinco cobre. Associados. Exatamente, tem uma diferença no resultado clínico da suplementação. Isso vai das quantidades também, das concentrações que Isso você vai coloca. das concentrações e da forma como o produto é preparado. Ele associado é diferente à forma que ele está de ele isolado. E se a gente tocar, por exemplo, em alguns temas, né, alguns protocolos que são muito queridos das pessoas que... Imunidade é sempre interessante falar a respeito de imunidade, mas porém a gente gosta muito de saber a respeito de emagrecimento, qualidade do sono, quem não quer dormir bem, né? E longevidade, viver bem, viver com qualidade e ter uma vida longeva, né? Se a gente falar a respeito desses três temas, o emagrecimento, a qualidade do sono e a longevidade, quais seriam, por exemplo, as associações, as combinações, os protocolos, né, que a gente pode falar, que funcionariam em cada um desses temas? No caso da imunidade, são vários nutrientes envolvidos, né? Nós temos o zinco, nós temos o magnésio, a vitamina A, a vitamina C, cobre, que é muito importante porque ele atua como anti-infeccioso também e ele ajuda também na ação anti-inflamatória. A questão da imunidade, ela envolve vários nutrientes. Nós até temos lá na empresa, né, um produto que é uma combinação de vários nutrientes. Afinal de contas, dar-se o nome imunidade é uma forma genérica de tratar o tema, né? A gente fala mais sistema imunológico. Sim. Porque o sistema imunológico que a gente tem que fazer a manutenção, né? Ele estando de acordo, a saúde
ela acontece naturalmente. Você reage, né, àquela situação de exposição ao patógeno de forma que não prejudique o organismo, né, porque tem ali aquelas reações exageradas, né, como é o caso, por exemplo, de alguns pacientes com Covid, né, que tem uma reação inflamatória grave, e aí acaba piorando o quadro da doença. Mas você ter um sistema imunológico equilibrado, na verdade, que ele atue de forma proporcional à exposição do patógeno e também que não prejudique o seu próprio organismo, né, no caso de uma exposição a um patógeno que pode desencadear uma inflamação. E para quem está pleiteando emagrecimento? O emagrecimento também temos vários nutrientes que atuam. Por exemplo, no caso de pessoas que têm hipotireoidismo, que tem muita dificuldade de perda de peso, né, que é uma doença na tireoide, né, que tem uma deficiência de produção de hormônios tireoidianos que estão envolvidos com o metabolismo, a gente indica o iodo, que ajuda nessa manutenção da tireoide. Pessoas que não conseguem perder peso mesmo fazendo dietas. E parece que o iodo, tanto para mais quanto para menos, né? Sim, ele equilibra. O hipo e a hiper. Isso, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo, a gente indica o iodo porque ele faz a regulação, né? No caso de pessoas que têm já uma dificuldade na metabolização de carboidratos, já indicamos o cromo ou o zinco-cromo, que atua na parte dos hormônios pancreáticos. Nós temos o Multilise, que atua durante o sono no hormônio do GH, então ele também aumenta a quebra de gorduras. Nós temos hoje a coenzima Q10 também, que atua estimulando as mitocôndrias, então tem um gasto energético maior no corpo. Então, assim, o protocolo de emagrecimento depende um pouco do que faz a pessoa ter aquele aumento de peso. Se é um problema hormonal, se é uma compulsão alimentar, se é algo, né, relacionado até psicológico, ou se é alguma deficiência ali de algum nutriente específico. Então, vai depender um pouco do que é a causa daquele aumento de peso. Sim. É claro que pode ter mais de uma causa e você tem que relacionar mais de um produto. Sim. A princípio, eu acredito que uma das estrelas desse protocolo aí é a coenzima Q10, não? A coenzima Q10 ela é fantástica porque ela é um pouco mais geral, né, no sentido de resultado. Porque mesmo que seja um hipotireoidismo, quando você administra coenzima Q10, se você tem uma diferença no gasto energético do corpo, né, você aumenta o gasto, mesmo que a pessoa ela não esteja fazendo uma dieta ou mesmo atividade física, ela vai ter uma perda de peso devido a essa diferença, né, no gasto energético. É claro que se a pessoa pratica atividade física, o resultado é muito melhor. Muito melhor. Então, ela tem essa ação mais relacionada à diferença, né, do gasto energético. Então, por isso que ela é um produto que pode ser utilizado em todas as situações. A gente também enfrenta um problema muito generalizado na população, que é a falta da qualidade ou do próprio sono, né? Não existe... As pessoas ou não têm sono ou têm um sono de qualidade. Exatamente. O que pode ser melhorado nesse sentido com o uso de oligoelementos e quais seriam eles? Bom, hoje nós temos uma associação, na verdade, de magnésio com selênio, né? Que o nome comercial dele é Neurocel. Ele é um produto específico para atuar na bioquímica do sistema nervoso e ele melhora a qualidade de sono. E além de melhorar a qualidade do sono, ele também melhora a questão da ansiedade, da depressão, irritabilidade, ansiedade e depressão. Angústia. Porque tudo isso é um efeito de desequilíbrios bioquímicos no nosso sistema nervoso. Porque, afinal de contas, me parece que o magnésio, o selênio, a gente pode obter através de algumas castanhas também, mas o magnésio, o solo empobrecido, né, através de muitas culturas que vão retirando do solo o magnésio, ele é bastante deficitário na nossa alimentação. Sim, exatamente. Tanto que hoje em dia se tem muita indicação, né, de suplementação de magnésio. Você vê vários profissionais indicando, vários tipos de magnésio, inclusive. Justamente por isso. O magnésio é um elemento muito importante para a nossa saúde, tanto no sistema imunológico, mental, até na questão que você falou de emagrecimento. Ele também tem uma certa atuação, ele não é específico, mas ele auxilia. Na verdade, ele é importante para tudo, né? Assim como o zinco. E assim como o selênio também, que é muito importante. Então, hoje em dia, ele é muito indicado, né, em várias formas de administração.
Bom, o nosso lá tem a vantagem, né, de ser de absorção sublingual, uso imediato. E ele também consegue passar pela barreira hematoencefálica. Então, ele tem atuação também no sistema nervoso central. Por isso, ele melhora também essa questão da qualidade de sono, ansiedade, depressão, estresse. Ele tem também uma ação de relaxamento muscular, então a pessoa fica mais relaxada. Reduz dores musculares também. Olha ele só, tem uma certa analgesia. ações. Ele é muito importante, ele é bem necessário para melhorar mesmo a qualidade de vida em relação ao psicológico mesmo da pessoa, ao conforto dela, melhora a qualidade de sono. Tudo isso é qualidade de vida, né? A gente sempre quer viver melhor, mas também queremos viver mais, porque, afinal de contas, a vida é uma dádiva. E o que você indicaria para que nós possamos ajudar o corpo a prover mais tempo, literalmente, aumentar a longevidade? Bom, hoje nós usamos muito o selênio como antissenescente, né? Que ele reduz, né, o envelhecimento celular. O selênio, eu tenho ele associado também à vitamina A e vitamina E também, que é muito importante, né, para essa ação de proteção celular. E hoje nós temos também o cobre e magnésio, é um suplemento também bem interessante para essa questão da longevidade, porque ele ajuda na proteção, né, dos cromossomos, né, com relação à perda, né, Do telômero? Dos telômeros, exatamente. Então, ele ajuda também nessa questão da longevidade. Então, são suplementos que nós indicamos muito para pessoas idosas, também pessoas de meia idade podem estar consumindo, ou em situações específicas, por exemplo. Afinal de contas, todos nós queremos frear o tempo, Exatamente. né? E aí a gente tem algumas armas para isso. Exatamente. Né? O Vitaceli, que é um produto que nós temos de associação de selênio com vitamina A e vitamina E, é muito bom para essa questão da longevidade. E o cobre e magnésio também, a gente indica também por questão dessa proteção que ele tem nos telômeros. Muito interessante. A gente sabe que a gente vive hoje sob muita pressão, muito estresse, essa vida contemporânea que a gente leva. Eu acredito que seja um ritmo descompassado com o ritmo natural da nossa biologia, né? Sim. As pressões de todos os lados, seja pelo excesso de informação, seja por um estilo de vida desregrado, excesso de consumo de substâncias de qualquer tipo que fazem mal para o organismo e até mesmo a própria comida, que já não tem mais a mesma qualidade que tinha quando tínhamos um solo mais rico, né? O que a gente pode fazer nesse sentido, utilizando da oligoterapia para tentar dirimir esses problemas que a própria vida contemporânea ela nos coloca em xeque, né? Quais são os principais, vamos assim dizer, oligoelementos que a gente poderia utilizar para diminuir o estresse, que é um super o estresse, fator. Exatamente, o estresse é um super fator que desencadeia vários problemas, né? Obesidade, ansiedade, síndrome do pânico, que são doenças que a gente fala que são muito contemporâneas, a gente vê muito um aumento, né? Agora, inclusive na pandemia, teve um estudo de que a depressão aumentou horrores, né? Aqui no Brasil. O confinamento, as pessoas tendo que lidar consigo mesmas, com seus problemas. Eu acho que até o medo também de perder familiares, ou até as pessoas que perderam também. Imagino. E somos seres sociais, né? Afinal de contas, essa parte da vida intrínseca de uma vida boa, de conviver com outras pessoas, nos foi retirada da noite para o dia, praticamente, e a gente teve que se adaptar às nossas conchas particulares ali. Exatamente. Bom, nesse caso, a associação de magnésio e selênio, neurocel, eu acho muito importante. Mesmo quando a pessoa não tem ainda uma ansiedade, uma depressão, mas ela está ali num estilo de vida muito estressante, ela não tem um tempo de sono adequado, ela dorme pouco, pessoas que trabalham muito isoladas, não têm muito convívio social. Eu acredito que seja um suplemento muito importante. Isso gera uma ansiedade nas pessoas, né? Gera uma ansiedade. De não... E durante o dia também a gente indica muito um suplemento que é parecido com o neurocel, inclusive, ele é uma associação de magnésio, selênio e vitamina B6, que já ajuda mais na parte cognitiva e ajuda na estabilização do humor.
Então, a pessoa que tem aquele estresse do dia a dia mesmo, de apagar incêndios, né? De problemas pontuais, Sim. que tem uma dificuldade ali de concentração no trabalho, no estudo, isso também acaba gerando uma certa angústia na pessoa. Às vezes a pessoa é muito hiperativa e não consegue se concentrar numa atividade específica. Esse produto também ajuda. A gente indica muito para pessoas que estão estudando ou pessoas que trabalham muito com a parte intelectual. Ele é bem indicado. Existem 2 suplementos, né, que separadamente, tanto no momento de repouso, né, a associação do magnésio, selênio e vitamina B6. Isso. E na vigília, que é esse suplemento, na verdade, que quando estamos acordados, atuantes, ativos, ele ajuda a pessoa a ter uma percepção, ou enfim, um desempenho no dia a dia melhor por conta de ter esses elementos disponíveis. Exatamente. Bom, retomando, a gente gostaria de falar um pouco agora das diferenças entre os métodos convencionais encontrados na alopatia, né? Para quem não sabe, a alopatia é a forma de se tratar doenças ou prevenir com os remédios que a gente encontra na farmácia. É isso? Isso. Correto? E o tratamento de doenças e sintomas através da oligoterapia. Como eu já falei anteriormente, né? A alopatia, ela trata os sintomas e a doença especificamente, né? A oligoterapia, ela já busca tratar a fonte, né? Qual que é a origem dessa doença. Então, ela tende a tratar uma regressão da doença, enquanto a alopatia trata a doença em si já instalada e os sintomas. Às vezes não chega nem a tratar a doença, às vezes a gente fica tratando só sintomas, né? Por exemplo, enxaquecas. É verdade. Todo mundo... Não é a causa, é o sintoma só, né? Exatamente. Aí espera-se que o corpo reaja para que ele mesmo possa resolver o problema sozinho. Que em muitos casos é a única coisa que temos. Né? Sim, é um único recurso. Por exemplo, no caso que eu ia citar enxaquecas, né, às vezes a pessoa toma um medicamento ali para não sentir a dor da enxaqueca. Né? Mas ela existe. Mas ela está acontecendo. A causa existe. Agora, o porquê? Será que é uma enxaqueca de fundo hepático? Será que é uma enxaqueca vasomotora? Será que é uma enxaqueca devido à tensão muscular? O remédio vai tirar a dor? Vai. Mas o problema que gera aquele sintoma não foi resolvido. Se for de fundo hepático, você tem que tratar o fígado. Muito interessante. Se for vasomotora, você tem que tratar o sistema circulatório. Se for vasomotora, você tem que tratar a parte muscular, o relaxamento muscular. Às vezes até tem alguns medicamentos que associam relaxantes musculares, mas por que está ocorrendo aquela tensão muscular? Então, está faltando algum nutriente, está faltando magnésio para fazer a ação de relaxamento muscular, talvez? Olha aí quanta coisa a gente tem a nosso favor para poder melhorar o desempenho do corpo com relação a tratamento, prevenção de doenças. Você acredita que hoje em dia já há uma predisposição maior para os médicos que, via de regra, são bastante conservadores, né? Vamos assim dizer essa palavra, no sentido de conservar literalmente o conhecimento da forma como está, para uma abertura maior, no sentido de incorporar os tratamentos preventivos e, nesse sentido, a oligoterapia como formas de tratamento efetivos? Eu acho que hoje em dia, principalmente por causa da mídia, né, a facilidade de transmissão de informações, os médicos hoje em dia estão mais abertos a isso. Tanto que nós temos hoje especialidades mesmo, por exemplo, a medicina da longevidade, medicina ortomolecular, que trabalham também nessa questão da prevenção de doenças, manutenção da saúde, né, e não tratamento de doença especificamente. Então, eu acredito que hoje os profissionais estão mais aptos a esse tipo de conhecimento. Eu acho que falta um pouco ainda de divulgação da oligoterapia em si, né? Mas a gente espera trabalhar isso agora. Sim. E eu acredito que também... Até iniciativas como essa, né? Afinal de contas, informá-lo, o prescritor. Cursos também na área, eu acho que no Brasil tem muito... são poucos cursos nessa área de oligoterapia, são poucos. Hoje em dia, a nutrição funcional tem muitos cursos e ajuda um pouco essa visão, né, da ação do nutriente no organismo, mas ela não trabalha essa questão bioquímica. Eu acredito que isso se deve muito em medida
da urgência do paciente. Eu Às acredito vezes, também. O existe muita resultado. pressão na medicina O resultado imediato. tradicional, né? Para As poder ter o pessoas, resultado. elas querem o resultado para ontem, né? A gente fala, a pessoa desenvolveu a doença em 10 anos e quer que ela pare de ocorrer ali naquele dia. Justamente. Então, a gente tem que trabalhar a regressão, e a regressão vai ter um tempo, né, para ocorrer. Tem alguns produtos que têm um efeito imediato, por exemplo, a associação do magnésio com selênio. Na qualidade de sono, a pessoa sente o efeito no primeiro dia que ela utiliza. E a longo prazo... É verdade, viu, gente? Eu já tomei e o relaxamento é incrível, melhora mesmo você... Até existem pessoas como... tem um parente que tem aquela síndrome das pernas inquietas. Nossa, isso atrapalha muito o sono. Parou, literalmente parou de ter aquela tremulação nas pernas. Então, a qualidade do sono melhorou por conta disso. Então, de experiência própria, eu vi resultados com a oligoterapia. Não é à toa que a minha primeira convidada é a Amanda Ferri. E aí fica aqui o nosso pedido, o nosso chamado para a comunidade médica para poder também entender melhor. Antes de julgar, estigmatizar, né? Vamos assim dizer, talvez julgar a oligoterapia como forma de tratamento, tentar entender melhor as funcionalidades, as potencialidades dessa forma de tratamento para poder também oferecer para os pacientes, talvez, opções de tratamento, não? Encarar a oligoterapia como uma ciência mesmo, porque de fato ela é. Né? A gente não tirou a oligoterapia do dia para a noite. Nós temos literatura, nós temos estudos até mais recentes na Europa, nos Estados Unidos. Então, procurar se informar, né, com base nesses estudos. Eu gosto muito da literatura de Jacques Ménetrier mesmo, né? O Medicina das Funções é um livro muito interessante. Para quem tem um certo conhecimento em bioquímica, é uma leitura que eu recomendo para entender, né, oligoterapia. Mas também buscar conhecimentos mais recentes, se informar que é um conteúdo científico, tá? Não é uma coisa, a gente fala holística, mas no sentido de que é alguma coisa de empírica só de sentimentos, né? São feitos testes, afinal exatamente, de contas, né? Não é um placebo. Isso. Tem estudos, né, que justamente em doenças específicas, com protocolos específicos. Então, é de fato uma medicina. Entendo. Porque, afinal de contas, a gente fala muito a gente fala sobre pontos de divergência, porém existem muitos pontos de convergência com a farmácia e a oligoterapia e a nutrição em si. Não é à toa que você é formada nas duas especialidades. E quais são as convergências que você enxerga entre a farmácia tradicional e a oligoterapia? Eu acho que a parte bioquímica da farmácia ela é muito importante para você entender a oligoterapia. A oligoterapia está totalmente embasada em bioquímica e a farmácia ela estuda muito a fundo isso. E na nutrição, o conhecimento mesmo dos nutrientes em si, né, das formas de apresentação que nós temos, no geral, e a ação desses nutrientes no corpo. A nutrição explora muito isso, né? E a capacidade também do nutricionista de fazer prescrição, né, desses nutrientes. Eu acredito que tanto os nutricionistas quanto os médicos, eles se beneficiam, né, se eles estudarem a oligoterapia e apresentar ela como uma opção para o paciente. Eles vão ter mais resultados, os pacientes vão ficar mais satisfeitos, sem contar com a sensação que nós temos de estar ajudando, né, a pessoa de fato, né, dando resultados mesmo para o paciente, não só remediando os sintomas, sabendo que a gente está levando o paciente para um estado de saúde. Eu acho isso muito importante. E visualizarmos que a gente tem essa opção hoje em dia. Afinal de contas, assim, você acredita que a alimentação hoje, a segurança alimentar, ela está comprometida, ela é deficitária e a gente realmente precisa de suplementação para poder nos amparar nutricionalmente, né? Essa palavra talvez, com mais uma nutrição de maior qualidade. Nós temos hoje um estilo de vida que nos leva a consumir alimentos pobres em nutrientes. Então, talvez a oligoterapia venha muito nesse sentido de poder também, não só no tratamento,
mas também de trazer uma nutrição mais rica para o nosso cotidiano. Sim. Hoje em dia, nossa alimentação muito baseada em alimentos industrializados, né? E o processo de industrialização, você tem perda, né, de nutrientes. O processamento, né, desses alimentos. E a oligoterapia ela ajuda muito na questão da absorção desses nutrientes da alimentação também. Porque além dela ter a ação no organismo, ela também melhora a questão da absorção através da alimentação. Então, a gente tem um aproveitamento melhor dos nutrientes que ingere através da alimentação. E, além disso, ela complementa, né? Porque hoje em dia, realmente, a nossa alimentação ela é muito falha em nutrientes. Principalmente nos micronutrientes, né? Inclusive, pelo fato de a gente sempre querer também ter alimentos rápidos, alimentos que são de fácil preparo, para ontem, né? Os industrializados, né? E hoje em dia também é até complicado você aumentar a ingestão, por exemplo, de legumes, considerando os agrotóxicos que estão sendo utilizados, né? A gente fica até meio com receio. Será que eu indico o maior consumo? Mas e a intoxicação desse paciente? E se o meu paciente tem já um quadro de intoxicação? Então, como que eu vou aumentar uma ingestão de um alimento que tem muitos benefícios por ser natural, mas ao mesmo tempo tem essa questão, né, da intoxicação, né, dos agrotóxicos? Então, hoje em dia é muito complicado você trabalhar a alimentação por isso, por essas questões, esses dilemas que a gente encontra. Eu acho assim, ter uma alimentação equilibrada vai ser o mais eficiente para todos. É um ponto de partida. É um ponto de partida. E se você tem condição de estar complementando com suplementação, com oligoterapia, e se você tem condição de ter um profissional te acompanhando, aí sim você vai ter ainda uma melhora, né, nessa questão de nutricional mesmo, e ajudar mesmo na prevenção de doenças, né, melhorar a qualidade de vida. Ou seja, nós temos muitas possibilidades hoje em dia para melhorar a nossa qualidade de vida, para ter uma alimentação mais saudável, para tratar e prevenir doenças, né? E esse foi o nosso papo de hoje. Eu adorei absolutamente. É muito enriquecedor receber uma pessoa como você, que é uma profissional, que nos trouxe informações super válidas a respeito desses temas que são muito abrangentes. A gente está falando não só de doenças, mas a gente está falando de qualidade de vida, de longevidade, de temas que nos toca a todos. Afinal de contas, quem não quer viver bastante e bem, né? Exatamente, viver mais, só que com qualidade de vida, com qualidade de vida. Muito bom. Eu adorei a sua presença aqui no nosso programa. Fico muito satisfeito de tê-la aqui, inaugurando o primeiro Papo Saudável Podcast, que eu estou fazendo com muito carinho. Mais adiante nós traremos mais especialistas de outras áreas falando a respeito aí de outros temas. Com certeza eu vou querer chamar de novo a Amanda para desdobrar um pouco esses temas mais dentro das especialidades que é possível a gente falar. Mas por hora eu agradeço muitíssimo a sua participação. Eu que agradeço, principalmente, né, por nos ajudar aí a divulgação dessa técnica que é tão importante aí para a saúde, a logoterapia. Sim, as pessoas precisam saber, né, que nós temos alternativas, nós temos outras ciências trabalhando a favor da saúde e do bem-estar das pessoas, e esse canal se propõe a isso, justamente trazer informação de uma forma leve, descontraída, mas também um conteúdo rico que possa incrementar, suplementar, vamos fazer aqui um trocadilho, mentalmente o arcabouço de informações que as pessoas têm disponíveis para poder cuidar da sua saúde, ter do bem-estar e ter uma vida mais agradável e mais saudável. Muito obrigado, Amanda. Eu que agradeço, Vitor. Vou estar à disposição quando você precisar. Maravilha, vai ser chamada com certeza. Obrigado. Obrigada.